Acho que pode começar. Pode passar primeiro. O meu nome é João Faraco. Eu sou designer gráfico, formei na SPM em 2007 e trabalhei em alguns lugares. Trabalhei primeiro na PVDI Design, que é um escritório pequeno, mas é o escritório mais antigo do Rio de Janeiro, que tem mais de 50 anos. Então, assim, a minha formação de design tradicional veio mais da PVDI. Então, é o escritório do Aloysio Magalhães, se alguém conhece o cara, ele foi meio que o pai do design no Brasil. Ele abriu esse escritório e existe até hoje. Eu trabalhei 3 anos lá, depois eu trabalhei na Tátil Design, não sei se vocês conhecem a Tátil. Eu trabalhei 2 anos na Tátil, participei da criação da marca olímpica que eles fizeram em 2010, 2011. Fiquei 2 anos lá e lá também eu consegui pegar um pouco mais de experiência, não só do tradicional, né, que eu fazia na PVDI, que era mais design de impresso, livro, identidade visual, essas coisas, mas na Tátil deu para exercitar outras coisas, tipo design digital, novas mídias. Então, assim, minha formação já começou a ficar mais versátil, assim. Aí eu saí da Tátil e para fundar uma startup que eu abri com 2 amigos, que a gente começou a fazer um produtinho digital, um produto social que é um aplicativozinho que ajudava as pessoas a se encontrarem para almoço e meio que para facilitar um encontro, marcar encontro sem você ter que ficar ligando para você vai poder, quando é que você pode, onde você pode, não sei o que. Era um aplicativozinho que facilitava. E isso aí meio que foi na mesma época que começou a surgir esse projeto do Insert, que foi um evento de design que a gente fez ano passado. O Felipe também está aqui, que fez comigo. O Insert foi um evento que a gente fez de design, arte e tecnologia em 2012, em setembro. E foi um evento bem grande, assim. Então, meio que tomou meu tempo, eu acabei largando o negócio da startup e concentrei mais no Insert. E aí, para fazer o Insert, a gente teve que abrir uma empresa. Então, aí hoje em dia eu estou nessa empresa que a gente abriu, e aí a gente presta serviço de design e também produz o Insert, que é o nosso próprio produto. A gente vai ver se esse ano vai rolar o Insert também, mais no final do ano. Então essa é a minha palestra, essa versão beta da palestra. Eu nunca fiz essa palestra antes, então vocês são tudo beta tester aqui. Ela chama UX até sair sangue. Então, assim, eu vou dar uma geral sobre o UX. Começa do básico até vocês terem, eu vou tentar fazer vocês terem uma noção básica do que é o UX e como aplicar isso. Valeu. E como aplicar esses conceitos de UX nos seus produtos, né? Então, assim, eu imagino que todo mundo trabalhe com desenvolvimento, alguém tem a empresa, existem designers aqui, então todo mundo aqui está aqui para criar alguma coisa que eventualmente vai ser usado por alguém, né? Usuários. Então, o UX é User Experience. Então, assim, você pensar no seu produto com foco no usuário, basicamente. Então, eu vou começar com uma introduçãozinha do que é design, só para a galera que tem essa noção meio vaga do que é design. Depois eu vou falar sobre design de experiência em si, né, que é o User Experience Design, o UX. E depois eu vou mostrar mais ou menos um processozinho de como projetar essas experiências. Então o que é design, né? Você pergunta às pessoas assim, até nem os designers sabem falar. Você passa a faculdade inteira, todo mundo né, faz essa pergunta e ninguém sabe responder, nem os professores sabem. Então, assim, você pergunta a pessoa, cada um tem uma ideia de design, mas todo mundo tem na cabeça de que design tem alguma coisa relacionada à estética, né? Você pensa, sei lá, você pensa num carro, esse carro tem design, o design do carro é muito bonito, é inspirado, não sei o que lá e tal, e muita gente fica restrita à noção de que design é só estética, né? Eles fizeram o produto e no final eles, né, fizeram essa carcaça maravilhosa e esse é o design do carro, mas na verdade não é isso, né? O design não é só estética. Ele é todo o projeto, que eu vou mostrar mais. Então, em vez de eu tentar explicar o que é design, eu peguei algumas citações de uns grandes mestres do design, que
que eles dizem aí. Então esse é o Paul Rand, ele é um designer gráfico, ele fez as marcas da UPS, ele fez a marca da IBM, ele fez a marca da Next, que era a empresa do Steve Jobs, ele fez a marca da Next. Então assim, um puta designer da década de 80, eu acho, da década de 70 ou 80. Então ele diz assim, design é um método de juntar conteúdo e forma. Design como a arte tem múltiplas definições, não é só uma definição. Design é tão simples, por isso é tão complicado. Então você já começa a ver que, né, não é só a parte estética, né? Você trabalhar o conteúdo de uma coisa, você trabalhar o significado daquela coisa e traduzir isso para um final que vai ser aparência, vai ser estética, sacou? Então essa é a impressão do Paul Rand. Esse é um outro designer, ele fazia móveis, é o Charles Ames. Ele dizia que design é um plano para organizar elementos de tal forma para realizar um propósito específico da melhor maneira. Então, assim, aí também você já tem outro tipo de noção de que design está ali para resolver um problema, né? Você pega um problema específico, você trabalha ele e esse processo que você faz é chamado de design, né? Então, tem outro aí da Paula Scher, que é uma designer gráfica também. Ela trabalha na Pentagram, que é uma agência de design antiga também, que tem agências no mundo inteiro. E ela diz que design é uma arte do planejamento. Um problema é apresentado, a resposta conceitual é formada e a solução é atingida. Estilo é uma questão de aparência e é a aparência e sensação de alguma coisa. Então, assim, o que muita gente acha que design que é só a parte estética, é só o estilo mesmo. Tipo, aquele carro lá, aquilo não é só aquilo que é o design do carro, aquilo é o estilo do carro, né? Então, você vê carros diferentes, tem estilos diferentes. Então, a aparência do carro é aquela, sacou? Então, eles adotaram aquele estilo para dar aquela cara no carro. Então, essa para mim, a melhor definição é bem curta e direta, porque esse cara é um cara ele é um cara mais direto ao ponto. É o Jeffrey Veen. Ele é o fundador da Typekit. Não sei se vocês conhecem a Typekit, vocês trabalham com web. A Typekit fornece fontes para você usar na web. Então, e ele também é vice-presidente de produto na Adobe hoje em dia. Ele fala que bom design é resolução de problemas. Acabou, sacou? Não tem dúvida. Você está resolvendo um problema, de alguma forma você está praticando design, sacou? Você pode não ser um designer gráfico, mas você está fazendo algum tipo de design. Então, assim, você já começa a relacionar o design ao projeto em si, sacou? E o último que eu vou arrematar esse aí é o Dieter Rams, que é um designer alemão, e ele tinha o próprio estilo dele, mas que era resultado do processo dele, do pensamento dele, de que design não influencia, design ajuda. Então ele diz que se você está fazendo uma coisa que está influenciando demais o usuário, que aquilo está errado, não devia ser assim. O usuário devia estar imerso no que ele quer fazer e não no que você quer comunicar com o seu design. Então, assim, cada designer tem um pouco do seu ponto de vista, mas todos eles tendem a falar que design é projeto. Então eu tenho um vídeo aqui, que é curtinho, do Dieter Rams falando. Esse vídeo vem de um documentário que chama Objectified. O som não está ligado aí, né? Mas tem legenda. Dá para botar o som? Onde é que tem o... Das ist, was mich heute besonders stört, ist diese Beliebigkeit und die auch damit verbundene Gedankenlosigkeit, mit der vieles produziert und vermarktet wird. Nicht nur auf dem Gebrauchsgütersektor, sondern in der Architektur, in der Werbung. Überall haben wir zu viel Überflüssiges.
Gutes Design sollte innovativ sein. Gutes Design macht ein Produkt brauchbar. Gutes Design ist ästhetisches Design. Gutes Design macht ein Produkt verständlich. Gutes Design ist ehrlich. Gutes Design ist unaufdringlich. Gutes Design ist langlebig. Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail. Gutes Design ist umweltfreundlich. Last but not least, gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Wir Designer arbeiten nicht im luftleeren Raum. Wir brauchen die Unternehmerseite. Wir sind keine freien Künstler, wie das oft verwechselt wird. Haben Sie wieder nur wenige Firmen, die Design, wie ich es verstehe, wirklich ernst nehmen. Und das ist im Moment wieder eine amerikanische Firma. Das ist Apple. Aí, só de ver esse cara falando, você já vê que tipo, ele já não fala, né, da importância assim, de que o design ele precisa dessa coisa estética. Ele precisa, mas assim, a coisa estética tem que estar lá para ajudar a pessoa. Então, assim, e ele é um cara de produto, mas assim, esses conceitos todos que ele fala podem ser aplicados a qualquer tipo de projeto de design, tanto para web quanto para mobile, qualquer coisa. Então, assim, é bom a gente ter essa visão de produto, porque é meio que de onde tudo saiu, assim. Então, você vê que isso aqui é um rádio que ele fez na década de 60 e o iPod de hoje em dia foi totalmente inspirado no design do Dieter Rams. Só que, assim, você olha assim, pô, o cara plagiou? Não, ele usou esses conceitos de design, esse pensamento do Dieter Rams, né, o Johnny Ive da Apple, para fazer a forma, né, mas o iPod, por exemplo, é muito mais do que isso, né? O design dele não acaba aí, não acaba só na forma. Pode passar. Você para pensar, o iPod ele faz parte de um sistema. Então o design dele tá aí, sacou? O design do produto está nesse sistema, que significa que pode passar. O sistema inclui o iTunes, que você acessa no computador, que você adquire música legalmente, né, que faz parte do objetivo, né, maior do sistema. Você adquire música, você gerencia a música no iTunes e você usa o iPod para carregar as músicas no seu bolso. Aí, pode passar. Então, para você consumir as músicas. Então, esse é o sistema, o design, esse é o design da coisa. Não é só a parte estética do iPod, não é só a parte estética né, a interface do iTunes. Isso tudo faz parte da experiência que a pessoa vai ter com esse sistema inteiro, sacou? Então, a gente pode concluir que design é projeto. Pode passar. Aí, se a gente botar a palavra projeto em todas as faces do design, faz sentido, sacou? Projeto de produto, você está projetando um produto, um projeto gráfico, você está projetando uma interface gráfica, uma solução gráfica, projeto de interface, projeto de interior, tudo, até projeto de sobrancelha, sabe? Então, cabe, sacou? Aí pode passar. Olha lá. Aí, e essas são algumas das áreas de design que você vai ter, mas a gente vai falar sobre o design de experiências, aí, que por sua vez é o UX design, ou UX design, que nem o Vinícius fala aí. então vamos lá. Então, o que é o UX design? User Experience, né? Então, baseado no User Experience Network, eles dizem que a experiência do usuário é a qualidade da experiência que uma pessoa tem ao interagir com o design específico, que pode variar de um artefato simples, como uma caneca ou um brinquedo, até uma experiência complexa, como um website, um museu ou um aeroporto. Então, assim, vou falar muito dessas coisas mais amplas, assim, relacionadas a produto e tal, mas dá para aplicar muito bem ao que você está construindo, ao que você está criando, seja um site, seja um aplicativo, seja um sistema mais complexo, esses conceitos todos valem. E também a boa e velha Wikipédia diz que na internet o user experience às vezes se confunde com usabilidade, arquitetura de informação ou design de interfaces, práticas que são subcomponentes da experiência do usuário. Então, essas práticas geralmente têm a confusão de o X e o Y,
né, de user interface, não tem confusão nenhuma, porque a interface de usuário faz parte da experiência, né? Para você criar uma experiência boa, você tem que ter uma interface gráfica boa, sacou? Assim como arquitetura de informação e usabilidade. Você tem que ter, esses componentes são subcomponentes do UX. Então, isso também eu vou falar mais tarde. Então, para entender isso, a gente pode olhar para as fases de adoção de um produto. Então, assim, se a gente vê, tipo, vou usar como exemplo a câmera digital. Quase todo produto que entra no mercado, ela começa com a fase inicial. Pode passar. A primeira fase, né, quando um produto entra no mercado, ele nem entra no mercado direito, né? Ele entra como uma tecnologia nova que os caras vão, os primeiros, né, os early adopters, né, os primeiros caras a usarem aquilo vão usar como entusiastas, assim. Então, essa primeira fase de hobby, que tipo, essa é a primeira câmera digital do mundo, sabe? Então, é da Kodak. Eles fizeram isso, foi meio que o cara fez caseiramente ali, ele juntou as peças e isso, tipo, impossível de usar. Você olha para isso, como é que eu uso isso? Eu não sei usar isso. Isso foi 67, se não me engano. Não, foi década de 70. Tipo, meio dos anos 70, eu acho. E, tipo, totalmente disfuncional, mas que fazia o propósito que era tirar fotos digitais. Mas, assim, de uma forma ridícula que não dá para você vender isso, sacou? Porque demorava 20 minutos para gravar uma foto na fita, né? Fita cassete. Então, assim, sonha que você vai vender esse troço aí. Então, todas as coisas geralmente começam assim. Se olhar para outras coisas também, o computador começou assim, né? O primeiro Apple era feito de madeira, aquela coisa horrível, você tinha que saber mexer. Então, assim, várias coisas começam desse jeito. Então, exatamente, exatamente. Aí, a segunda fase, ela já vai mais pro campo do profissional. Então, assim, você saiu de um campo que era muito de hobby, de hobbyista, né, que o cara tinha que ir lá hackear a coisa e dar o jeito dele para resolver um problema só dele. Agora você já começa a criar aquele produto com um intuito mais funcional, assim, de ter uma eficácia maior para suprir uma demanda de profissionais, que é, né, um mercado menor, mas né, que não é um mercado de consumidor, mas é um mercado pequeno que está usando aquilo para melhorar os processos de trabalho deles, enfim. Então, a máquina profissional, ela é mais bem adaptada para um público maior usar, né? Então, você pega uma SLR mais complicada, se você der isso para sua avó, ela não vai saber usar. Mas se você der isso para um profissional, ele vai conseguir, ele não vai se importar que ele tem que apertar 3 botões diferentes para conseguir um certo resultado, porque ele aprende a usar aquilo. Então, assim, a maestria, o fato de você aprender e virar mestre numa coisa, faz parte é um prazer do ser humano, sabe? Então, o setor profissional, ele não liga para essas dificuldades que ainda existem no produto, porque ele vai se sentir bem de ter dominado aquela ferramenta, aquele produto. Então, e por último, você tem a camada de consumidor, né, que é a fronteira final de você fazer um produto para ser adotado pela massa. Então, pode passar. Aí você vê a câmera digital hoje em dia, as funções básicas de tirar foto dela, que antes era tudo manual, o cara tinha que hackear, ele tinha que fazer alguma coisa esquisita, tudo automático, sabe? O cara não tem que pensar para tirar uma foto, para fazer a coisa básica, e o que a câmera oferece é o que ele quer, que é compartilhar no Facebook, no YouTube, né? A Kodak faz esse Easy Share, que é fácil de compartilhar, você aperta um botão só, se compartilha. Então, assim, já foi muito mais trabalhado do que aquela primeira câmera lá. Então, o design dela foi muito mais refinado para poder facilitar o uso. Então, geralmente, isso aí... Pode passar. Isso, geralmente, você pode, né, comparar isso aí com a primeira etapa, ela é mais focada em tecnologia, né? Chegou a tecnologia nova, vamos usar ela para criar alguma coisa. A segunda é mais focada em features, né? O profissional, ele quer o quê? Ele quer eficácia para fazer a tarefa dele. Então, ele quer as features, ele quer todas as características que vai deixar ele fazer aquilo. Não precisa ser o mais fácil do mundo, mas ele quer fazer o trabalho, sacou?
E, por último, a experiência, que é o que importa para o consumidor. O consumidor não quer saber como operar aquilo, ele só quer saber da experiência que ele vai ter usando aquilo. Então, a ordem é de baixo para cima. Pode passar. Mas, na verdade, quando a gente vai criar experiências, a gente tem que trabalhar de cima para baixo. Então, assim, é você começar a pensar no usuário, nas necessidades do usuário, depois você pensa nas features que isso vai ter para suprir essas necessidades, esses desejos do usuário, e, por último, você pensa na tecnologia que você vai usar. Porque o usuário não precisa saber, que mágica que é essa que está acontecendo por trás. E isso é o essencial para você pensar em simplificar coisas. E simplificar, que eu digo, não é reduzir, não é fazer minimalista. É você pegar uma coisa complicada, simplificar ela e descomplicar para quem for usar. E é isso que importa para o mercado de consumidor. Aí agora eu vou passar um vídeo do Jeff Hawkins, que ele é o cara que inventou o Palm, e ele vai falar um pouco sobre como é que foi esse processo de criação do Palm aí. So when I was at Grid, we did the laptops, we did the Grid Pad. These are all sort of larger devices. But when we were selling the Grid Pad, what struck me is I had a lot of people love the product. I had numerous people came up to me who were using it for some vertical application. They said, if you could only make this thing smaller, and I could put my personal data on it, it would be really, really clever. I'd really like this. And it struck me that in the future, that everyone would be carrying something in their pocket. I decided to leave Grid because I felt that would be the best way of getting a sure footing, starting a consumer electronics company to focus on portable devices. And that was the beginning of Palm Computing. So one day I was sitting with one of our board members. He says, well, do you know what product you should be building? And I kind of lied. I said, yeah. But I hadn't really sat down and thought exactly what would I do if I started from scratch. But I said, yeah, I know it. He says, well, why don't you go figure what that is? And I said, well, that means we have to do the whole thing. We have to do the hardware, the software, the operating system, everything. I'm going to do from scratch. He said, well, what else are you going to do? And I said, all right, great. So literally in a day and a half, almost one evening, I basically laid out the premises of what became the Palm Pilot. We had a whole bunch of accumulated knowledge by now, having worked on the Zoomer and the Newton and General Magic products, but no one had ever said, how would you put it all together? And so, I came up with the 4 premises. I said, well, it had to be a certain size. And I made a model that very evening out of wood. And then I wrapped it in paper. And so it was a pocket-sized device. And I just sort of figured out what would be practical and what we could do. Then, that was one attribute. I picked a price point of $299, which was very low at the time. Another goal is it had synchronization with the desktop built in. Up to that time, everyone thought synchronization was this add-on. And I realized that was the application. And the last thing we picked was that it had to be fast. And the metric we used, it had to compete with paper. We realized that our competition was paper. The software guys came back and they said, well, we can't do all the stuff you want to do in software with that slow a processor. And I said, sure you can, because when we were at Grid, we had a more sophisticated operating system which ran on a slower processor, and it was fast. So if we could do it back then, I don't want to hear about it. We can do it now. And sure enough, they were able to do it. We made a product that was really very fast. So those 4 things, the price, the size, synchronization, and that sort of user expectation model were the 4 design criteria for the Palm Pilot. One of my design goals for it was that there would be no weight cursors. We don't want those. That's a crutch for bad design. Another one, I said, we're not going to have any error dialogues, and especially ones where you ask the question of the user and the user doesn't know how to answer it. So we came up with a bunch of design criteria like that, where I used it as a way of sort of like solving a lot of the problems I saw with PCs. I said, well, these are stupid. Let's not do that. This is stupid. Let's not do that. And so it was a good formula. In the end, it worked. Então você vê que esse cara, ele abordou o problema do ponto de vista do usuário, né? Então, assim, ele tinha pessoas que vinham para ele, falavam o que eles achavam que, né, o que seria legal e de ter num produto, e ele já tinha umas ideias também de que o produto que ia caber no bolso, e ele resolveu fazer esse produto que era o Palm Pilot. Então ele começou com essas 4 premissas, que era o tamanho, a coisa da sincronização, tinha que sincronizar com o computador, que era essencial, ele achava que era essencial ter isso. O preço, ele já definiu o preço de cara, assim, o preço tem que ser esse.
e por último, a performance. Então, isso foi meio que o objetivo inicial dele. Ele não pensou na tecnologia, ele não pensou em quais outras features ia ter, se ia ter uma caneta, não pensou nisso. Só que ele pensou que ia ser um dispositivo com essas características. E aí ele fez o protótipo dele, que era um bloco de madeira, que ele ia carregando, e né, esse é o momento que você parece um idiota, né, fazendo uma coisa que ninguém está entendendo por que você está fazendo aquilo. Ele saía com esse bloco e fazia, né, simulava o uso do produto que ele não sabia como ia ser, mas ele já simulava a experiência que ele queria que as pessoas tivessem usando aquele produto dele. E isso acabou virando o Palm Pilot. Que foi um sucesso, eles conseguiram fazer, né, com o processador que tinha, do tamanho que tinha, eles conseguiram fazer, né. Isso tudo ele se preocupou mais tarde e acabou saindo. Então, outro exemplo disso é o mercado de videogame, né. Outro dia saiu aí o anúncio do PlayStation 4, que vai ter gráficos, né, mirabolantes e, né, intergalácticos, e o mercado de videogames, né, desse tipo de videogame está indo para esse caminho, né, de fazer as coisas cada vez mais perfeitas, cada vez mais efeitos especiais, a coisa mais intensa cada vez mais. Né, os competidores são a Sony e a Microsoft com o Xbox. Então eles estão, né, seguindo esse caminho. Aí veio o Nintendo, que tinha dado uma merda lá com o GameCube, eles já estavam na merda. Então eles, a gente vai ter que resolver esse problema pra gente. A gente não consegue competir com esses caras, a gente vai ter que fazer uma solução. A solução deles foi olhar mais pro lado do usuário, quem são as pessoas que estão jogando, quem são as pessoas que não estão jogando, que poderiam estar jogando, e que tipo de produto seria interessante para as pessoas. Então você vê assim, um cenário com diferentes tipos de pessoas, né? Não é só um monte de cara lá jogando videogame sentado no sofá. Já tem meninas, já tem vovó, mamãe, todo mundo está jogando, porque é um esquema de você jogar de uma forma, né, diferente, que envolve as pessoas, né? E eles abriram mão do gráfico, porque o gráfico, né, não sei se todo mundo já viu, o gráfico do Wii é patético, sacou? Mas as pessoas não estão nem aí, sabe? O mercado, o objetivo do produto não é esse, não é ser um mega, sabe, uma plataforma gráfica incrível. A experiência está em você, né, fazer os movimentos e tudo mais, e não tanto de tentar fazer uma experiência imersiva, né, que é mais psicológica, né, de você estar olhando um gráfico perfeito e você acha que você está lá. Então, o objetivo do Wii, eles tiveram que mudar o objetivo deles para esse tipo de coisa. E aí você já vê também, né, até as meninas estão jogando Wii. Então assim, sabe, eles mandaram muito bem. Então, vou falar um pouco as disciplinas de UX, né, que eu tinha falado que arquitetura de informação, design de interface são disciplinas de UI. Mas tem esse gráfico que saiu na internet outro dia, que alguém fez um gráfico de todas as disciplinas que envolvem o design de experiência. Então, esse círculo aqui gigante, que é o design de experiência, aqui design de interação, que é uma parte muito importante, e outros aqui, arquitetura de informação, motion design. Assim, é muita disciplina para você sempre lembrar que, né, quem é que está envolvido naquilo. Então, eu vou simplificar um pouco. Pode passar. Pode passar. Aí. Então, é como se fosse o X fosse a luz branca, e aí você vou separar em 5 disciplinas principais, que são usabilidade, arquitetura de informação, design de interação, prototipagem e design gráfico. Então, essas são, tipo assim, especialmente falando de web, essas são as principais disciplinas que você precisa trabalhar, que você precisa ter noção para poder criar experiências. Então, pode ir. Então, como exatamente projetar essas experiências? Né, você tem um produto que todo mundo, né, quando sai na loja, todo mundo olha o produto e só vê aquela coisa maravilhosa, a sua interface ou o produto em si, e ninguém nunca pensa no trabalho que foi feito por trás daquilo. Então, existem etapas para você chegar nesse produto final, que tem aí 5 etapas, que é um processo que um cara chamado Jesse James Garrett criou, né? Ele que cunhou essas 5 etapas, que começa desde o abstrato, que vai até a superfície. Então você tem a etapa de abstrato, o escopo, a estrutura, o esqueleto
e por último a superfície, que é o que todo mundo vê e é o que todo mundo acha que, né, o trabalho foi só feito ali na superfície, o design foi só feito ali, mas na verdade o design de experiência, né, ele foi feito através de todas essas etapas aí. E começa do mais abstrato para terminar na superfície. Então o design visual geralmente é a última etapa. E assim, eu digo a última etapa, mas não significa que você vai ter que seguir essa ordem sempre. Assim, isso é bem orgânico. Assim, esse processo é só um guia para você seguir, mas não precisa ser exatamente nessa ordem. As etapas podem intercalar as outras, não tem problema. Então, vou começar falando dessa... Oi? Fala. Faz parte, mas não é... Sim, faz parte. Não, é horrível. Mas assim, o objetivo principal do Wii não era trabalhar a parte gráfica. Você tem que ter um mínimo de grafismo ali para a pessoa, né, sentir, tem que ter um 3Dzinho, né, para não ficar ridículo. Né? Mas o mercado para quem eles estavam objetivando aquele produto não liga tanto para a qualidade gráfica, e liga mais para a experiência de jogar, de você não ter que, né, ficar com aquele controle sentado, sacou? Então, o objetivo deles era diferente mesmo, sacou? Então, o design está justamente em projetar esse dispositivo que vai criar o valor para a pessoa, que meio que saiu da parte gráfica, mas foi mais para o controle em si, sacou? Oi? Não, com certeza. É diferente. Foi o que eles fizeram. Eles targetaram um target. Foi diferente, exatamente. Então, assim, não é uma concorrência direta ao PlayStation, né? Então, você está... Eles expandiram para a telinha ali. Você consegue ter uma experiência além do que está na televisão. Então, vou começar. Essa primeira etapa de criar as experiências começa na estratégia. Tudo começa na estratégia. Que nem o cara do Palm, ele começou com os objetivos dele. Né? Ele começou com a estratégia dele, que era criar um produto de bolso que fosse usado por muita gente. Então, assim, você tem estratégias do negócio. Pode passar aí. Uma estratégia do negócio, né? Porque você é um negócio, você está criando, você que está criando o produto, então você tem que ter objetivos para o seu negócio. Né? Você não pode só servir o usuário. Então, você tem que definir o que você quer fazer com esse produto. Você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar visibilidade? Você quer divulgar sua marca? Isso tudo são objetivos do negócio, né? Que vão beneficiar o negócio. Mas também tem os objetivos do usuário. Então, o que os nossos usuários querem ou precisam? Nossa primeira parte aqui é mole, né? Porque é você perguntando para você. Né? Você tem que se conhecer, você tem que saber o que o seu negócio quer, o que o seu negócio precisa. Isso é mole. Isso se faz em 2 dias, que nem ele fez lá numa noite. Ele definiu lá os objetivos do negócio dele. E a parte mais complicada dessa primeira etapa é saber o que os usuários precisam. E isso, assim, eu fico impressionado com a quantidade de negócio que ignora essa parte e vai direto para o desenvolvimento do produto baseado no que o negócio quer, sacou? Então, assim, o que os nossos usuários querem e precisam? Para você saber isso, você tem que perguntar às pessoas, tem que conversar com pessoas, tem que ir para campo, né? Você tem que fazer pesquisa de campo. Aí, essa etapa, o seu designer não pode estar no escritório, ele tem que estar na rua, sacou? Ele tem que estar conversando com as pessoas que vão usar, né, o público-alvo, ele tem que estar vendo quais são os problemas que existem, e existem várias táticas de fazer isso. Isso se aplica para se você não tiver um produto ainda, ou se você já tiver um produto e quiser melhorar a estratégia dele. Quiser fazer que nem o Wii fez, né? O Wii acabou tendo que voltar para o início e ver o que os usuários queriam.
Outra técnica de você saber isso é fazer um teste de usabilidade. Se você já tem um site, você bota ali um eye tracking para ver onde que o cara está olhando, né? Porque se você não olhar para isso, você não vai saber para onde as pessoas estão olhando no seu site. Então você faz um teste de usabilidade, por exemplo, e aí você vai ter uma ideia melhor, sacou? Agora tem um vídeo do... Como é que chama? Passa aqui. Passa e volta rapidinho, só para eu ler o nome dele. É um vídeo do Paul Bennett, que ele trabalha numa empresa chamada IDEO. E ele vai falar sobre imersão, que é um jeito de você conhecer o usuário, as necessidades do usuário e conhecer melhor o problema, mas de uma forma imersiva, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre isso. A friend of mine was a designer at IKEA, and he was asked by his boss to help design a storage system for children. This is the Billy bookcase. It's IKEA's biggest selling product. Hammer it together with a shoe if you're me, because they're impossible to assemble. But big selling bookcase, how do we replicate this for children? The reality is, when you actually watch children don't think about things like storage in linear terms. Children assume permission in a very different way. Children live on things, they live under things, they live around things. And so that their spatial relationship and their thinking around storage is totally different. So the first thing you have to do, this is Graham, the designer, is sort of put yourself in their shoes. And so here he is, sitting under the table. So what came out of this? This is the storage system that he designed. So what is this? I hear you all ask. No, I don't. It's this, and I think this is a particularly lovely solution. So, it's a totally different way of looking at the situation. It's a completely empathic solution, apart from the fact that Teddy's probably not loving it. But a really nice way of reframing the ordinary, and I think that's one of the things, and putting yourself in the position of the person, and I think that's one of the threads that I've heard again from this conference, is how do we put ourselves in other people's shoes and really feel what they feel, and then use that information to fuel solutions, and I think that's what this is very much about. Então você vê, esse cara, ele, em vez de ele pegar o briefing, que era fazer um sistema de organização para crianças, ele foi lá e um dos designers da IDEO virou uma criança. Ele se transformou numa criança para meio que, né, saber como que a criança pensa e quais são os valores da criança, assim, em termos de guardar coisas. Então foi totalmente diferente do que se ele só olhasse o briefing e aí, sei lá, aí ele pensa, para criança tem que ser colorido, tem que ser divertido, não sei o quê. Ele nunca ia pensar nessa solução de organizar as coisas debaixo da mesa, por exemplo, porque ele nunca teria entrado debaixo da mesa, nunca teria, né, simulado ser uma criança para poder ter esse insight, sacou? Então isso aí também é um outro exemplo que o MIT fez para fazer pesquisa sobre idosos. Então aí você já começa a entrar no campo da acessibilidade, né? Então você se tornar um idoso, você precisa de né, eles produziram essa roupa que dificulta movimento, que simula artrite, que dificulta virar o pescoço, a visão também fica né, complicada, o sapato é especial para desequilibrar a pessoa. Então a pessoa usando isso, ela vira meio que uma pessoa idosa, né? Então só dela andar na rua, ela já começa a sentir um monte de problema que tem, mobiliário urbano, sei lá, supermercado, que as pessoas que não são idosas não pensam, né? Porque elas não sentem desse jeito. Então os caras saem, fazem pesquisa de campo desse jeito, né? É aquele momento que você fica parecendo um idiota, que ninguém sabe o que está fazendo, mas assim, é uma etapa essencial para você entender os problemas que existem e as necessidades de quem vai usar aquilo. Então esse é um exemplo. Então, aí, a partir disso, você já começa, né, coletando essas informações, você já começa a partir para a próxima etapa, que é você definir um escopo, né? Os escopos são basicamente tarefas que você vai definir que os usuários vão poder ter. Então, fiz alguns exemplos de algumas tarefas que os usuários querem fazer num site numa página de produto de um site de e-commerce.
Então, um usuário vai querer lá, eu quero aprender sobre as funcionalidades e especificações do produto e ver como ele é. O cara só quer isso, ele não importa como que ele vai fazer isso, quando ele entrar nessa página, ele quer fazer isso, e você vai ter que resolver esse problema para ele, sacou? Então, outro também, eu quero saber quem mais comprou esse produto, se ele é bem avaliado. Então, assim, todo mundo aqui que trabalha com web já tem meio que umas soluções pré-definidas na cabeça. Faz um sistema de avaliação ali, bota ali, sacou? E o outro, quero aprender sobre as funcionalidades, bota uma tabela de características, de especificação do produto e bota uma foto para ele ver como que é o produto. E tem gente que simplesmente quer entrar na página e quer comprar, né? Eu quero comprar o produto. O cara já sabe o que ele quer, como é que eu faço para comprar isso? Então isso é bem fácil, é só você botar um botão de comprar ali grande, sacou? Mas assim, se você tiver uma página de produto que o botão de comprar é só um linkzinho azul e você faz uma pesquisa de campo e vê que tem um monte de gente querendo comprar o produto, você vai ter que fazer alguma coisa com esse botão, né? A solução é aumentar o botão, fazer ele ficar mais contrastante, enfim, chamar mais atenção para esse cara conseguir realizar a tarefa dele. Então eu peguei aqui a página do Submarino, por exemplo, que eu achei um pouco confusa, mas enfim. Pois o botão de comprar está bem ali, sacou? Quero comprar o produto, resolveu. Aí o outro cara, ele quer saber sobre as especificações do produto, quer conhecer mais. Então, aí ele tem que meio que descer depois dos produtos indicados, nós indicamos esses produtos, lá embaixo vai ter informações sobre o produto. Aí beleza, tudo bem. Ele vai resolver, mas assim, na minha opinião, isso não está essencial, não está ótimo considerando o usuário. O objetivo do negócio do Submarino pode até ser vender produtos relacionados, mostrar para ele produtos relacionados. Mas, assim, se você pensar no usuário, ele está sendo mal atendido, porque ele vai ter que descer um pouco mais na página para poder ver o que ele quer, sacou? E aí o terceiro é ver a avaliação. Então você tem que descer mais ainda. Então aquela tabela de especificação estava gigantesca, ele podia botar numa aba, separar em abas ali para ficar mais curto, talvez. E essa pessoa que quer ver a avaliação, ela tem que ir até lá embaixo, que é a última coisa da página, sacou? Que isso pode ser ou não, né? Ele pode até conflitar com os objetivos do negócio, essas avaliações, porque pode ter avaliação negativa. Se o cara clicar lá em cima, o nome do produto não tinha característica, você clicar ele no chat desce? Não sei. Isso seria um caso específico, assim, de você testar, aí você pega alguns usuários que têm essa tarefa e vê quantos deles vão clicar ali de fato, sacou? Faz um estudo, exatamente. Aí, sim, se pouca gente clicar, você tem que fazer alguma coisa para realçar aquele botão, se isso realmente for o objetivo, sacou? Então, assim, e por isso que é bom você fazer um teste com alguns usuários, não só com poucos. Então, assim, quando você vai especificar essas tarefas, tem algumas diretrizezinhas para você seguir, para você saber se a sua especificação tá boa ou não tá boa o suficiente, para você seguir adiante, para você trabalhar nela. Então, primeiro, a especificação tem que ser específica, ela não pode ser uma coisa vaga, né? Ela tem que ser mensurável, você tem que conseguir medir de alguma forma, você tem que conseguir avaliar se aquilo está sendo, né, feito com sucesso ou não. Litigável, ela tem que ser assim, factível, tipo assim, o cara não está conseguindo comprar o produto. Então, fazer o botão de comprar maior é factível, dá para fazer isso, sacou? Então, isso é uma tarefa tranquila. Tem que ser relevante, então assim, você tem que ter as tarefas relevantes com o cenário que você está analisando. Assim, então, no caso, a gente estava analisando a página de produto. Se tiver uma tarefa que diz assim, eu quero saber sobre os termos de compromisso, não tem a ver com a página de produto. Então, isso é outra área do site, sacou? Então, tem que ter a ver com a área que você está analisando. E rastreável, né, ao longo do tempo, você tem que poder rastrear se aquilo está melhorando ou não, né? Porque você pode até conseguir medir, mas se você não conseguir rastrear se está melhorando ou não adianta nada, sacou? Então, um bom exemplo de especificação é justamente essa. Quero aprender sobre as funcionalidades e especificações do produto. Esse tipo de tarefa você consegue, né, é uma tarefa específica, só de você ler você já sabe o que se trata.
é mensurável, né? Se o cara... você consegue medir se as pessoas estão realmente aprendendo sobre as funcionalidades do produto, se elas estão vendo como o produto é, se você fizer entrevista com as pessoas e perguntar se você ficou sabendo das especificações, se você descobriu como que é o produto, a pessoa responde sim ou não, então você já está medindo aí se você está tendo sucesso ou não. Litigável né, soluções possíveis, é você botar uma tabela de especificação, enfim, botar foto, né, são algumas ações que você pode fazer para resolver isso. Relevante, tem relevância com a página que a gente está analisando, que é a página do produto, e rastreável, né, ao longo do tempo você vai medindo, você vai perguntando, e aí, o que você acha? Você conseguiu descobrir melhor sobre o produto ou não? E aí, com o tempo, você vai medindo, vai vendo se melhora ou não. E aí, um mau exemplo de especificação é o que acontece muito, assim. Tipo assim, o cara chega, não, eu quero que essa página tenha uma experiência de uso boa, sabe? Ele só fala isso, assim... Você está matando todas as diretrizes, sacou? Tipo, você não está sendo específico, você não está sendo mensurável, sabe? Você está sendo litigável, mas você pode, né, é factível de vários jeitos, assim. É muito amplo, sabe? Então é ruim, sabe? Então, tipo assim, isso acontece mais do que vocês imaginam. O cara chegar ali, tem que ser um produto fácil de usar. Isso não é o bom bastante. Então... Acordou aí? Boa. Tranquilo. Então, assim, isso aqui é uma péssima diretriz de funcionalidade. Então, tem mais uma citação que eu peguei, que foi do... Pode passar aí. Uma citação muito boa do Banksy, que tem a ver com isso. O Banksy é um artista de rua, e ele fala o seguinte: a arte que é feita pela fama nunca vai te fazer famoso. A fama é um subproduto do que foi feito. Ninguém vai ao restaurante porque quer cagar. Então isso tem a ver, assim, você não... o Banksy, cara, o Banksy é o filósofo, assim, tipo... Você não... Ninguém vai ao restaurante porque... Não, eu quero cagar, então vou comer, sabe? Não é assim, não é tipo assim, eu preciso ter uma experiência boa de uso, então eu vou fazer esse produto desse jeito. É o contrário, sacou? Você vai fazer o produto e no final você vai ter uma experiência boa ou ruim, sacou? Isso vai ser a experiência boa ou ruim vai ser um resultado do que você fizer. É que nem a arte feita pela fama, sacou? Então... Como é que é? Se for um mexicano, aí você vai resolver rápido. Então, aí você já parte para a etapa seguinte, né? Que é já trabalhar na estrutura dessas tarefas que você definiu, desse escopo. Então, pode passar aí. Então, isso você faz você faz de vários jeitos. Então, eu vou falar mais sobre a coisa de design de interface, que você faria fluxos de interação, fluxos de como que a pessoa, quais as telas que a pessoa teria que passar para poder, né, fazer essas tarefas que você definiu na etapa anterior. Então, 5 minutos. Caraca. Tá, então vamos lá, rápido. Então, assim, não são wireframes ainda, são só, assim... Essa tela é uma tela de login, essa tela não sei o que lá, você não desenha a tela em si, você só fala assim, ele vai ter que fazer login, ele vai ter que fazer tal coisa, passo a passo, sacou? Então, assim, é bem solto mesmo. Aí você já começa a trabalhar arquitetura de informação, você faz uns exercícios tipo card sorting com pessoas também, para ver o que elas acham que a informação fica melhor, como, sacou? Então, assim, você só está ali organizando a informação, criando modelos mentais para as pessoas, que modelos mentais, né, de você ter um modelo na sua cabeça que está desenhando a coisa, ser igual ao modelo que a pessoa está usando, sacou? Porque nem sempre é igual, cada um tem uma percepção diferente de uma interface, então você tem que fazer aquilo de um jeito que fique fácil para as pessoas terem aquela noção básica de como que é o mapa. E evitar esse tipo de coisa, mensagens de erro, né? Você já planeja, nessa etapa você já planeja como que você vai evitar esses becos sem saída, né? Esses diálogos que são horríveis, né? Não resolve, né? O cara chega nisso e ele quer fechar o programa, então você já tem que planejar
todas as possibilidades e como que você vai evitar esses becos sem saída. Aí você já começa a refinar, já entra mais no wireframe, né, tendo esses fluxos já definidos, que aí já é uma coisa mais fechada. Isso aqui vai realmente ter um botão aqui, que se ele clicar, ele vai para lá, que vai ter uma lista, essa lista vai ter um ícone desse lado, um ícone daquele, e você já começa a desenhar mesmo o layout da coisa. Aí tem outros exemplos aí. Esse aí é um aplicativo do Rock in Rio, que, né, o fluxozinho dele, de como que funcionaria. Então isso já começa a esboçar antes mesmo de produzir a coisa. E também significa, você pode fazer assim no papel, você pode fazer também protótipo, né? Pode passar. Esse é um exemplo do Twitter, também alguns esboços de interação do Twitter. E esse aí é de um aplicativo novo, chama Vine, que o Twitter fez, não sei se vocês já usaram. O Twitter lançou há pouco tempo atrás. Ele já especifica a linguagem, o que vai ter escrito em cada tela. Então isso já é especificado aqui, nessa etapa, sacou? Não é a etapa final. É nessa etapa se você já tem noção da redação, né? Do que vai estar escrito, da linguagem que você vai usar para ajudar o usuário a cumprir essas tarefas. Esse aí é mais um exemplo de uns wireframes mais refinados. E pode passar. E esse também, o wireframe, ele pode até ter uma cara mais de acabamento, de um acabamento mais, né, mais final, assim, mas ele ainda é um wireframe e mostra antes do produto ser feito. E você também pode fazer protótipos semi-funcionais, né? Você faz com papel, você faz a pessoa, você chama a pessoa para usar aquilo. Se eu clicar aqui, o que acontece? Aí você vai lá e troca o papel. Entra essa tela aqui, sacou? Você faz um protótipo semi-funcional, também dá para fazer, entendeu? Isso também considera o wireframe semi-funcional. E tem o wireframe não funcional, que é o wireframe de forma. Então isso aí foi tipo um exemplo, assim, os caras da Ideal, aquela empresa, eles tiveram uma reunião com cirurgiões que queriam desenvolver um dispositivo para fazer uma cirurgia de nariz, não lembro exatamente o que era. E eles estavam querendo chegar a uma forma melhor do que eles tinham. E aí um dos designers pegou um pregador, pegou uma caixinha de filme e uma canetinha, juntou na hora, assim, fez uma prototipagem rápida e mostrou pro cara, seria alguma coisa assim? Né? Em vez dele desenhar, ele realmente montou a coisa na hora ali, que faz toda a diferença pro cirurgião olhar e, não, realmente, é assim, não, mas isso aqui seria um pouco mais longo e tal. E isso já começa com o cliente, você já está com o protótipo formal, você já está definindo alguns caminhos de soluções, sacou? Então isso faz toda a diferença também. Esse é um protótipo funcional do Google Glass. Então você tem aí, né, os extremos, o protótipo não funcional, o protótipo funcional. A forma dele não está final, mas ele está funcionando o mínimo ali, você está testando a funcionalidade dele. Aí tem uma ferramenta de prototipagem que é o Prototyping on Paper, que é um aplicativo de iPhone que você desenha no papel, você tira foto, você define alguns pontos de interação e você consegue criar um protótipo funcional no iPhone com os rabiscos que você fez no papel. É bem interessante. Aí tem outra dica também, que tem um cara que faz wireframe no Keynote. Para quem não sabe mexer em programas gráficos, o Keynote é super fácil de aprender e super fácil de usar. Então esse cara criou esses templates para você criar wireframe no Keynote, que também dá para criar interação entre as coisas. Se você clicar no botão, você pode ir para outro slide, por exemplo, e simular interações. Sacou? E esse aí é o que eu uso, que esses caras da Tihan & Lex, que é um escritório, eles fizeram esses elementos de interface para você usar no Illustrator e tem para Photoshop também. Então, assim, se você usa Illustrator ou Photoshop, tem esses elementos aí que facilitam muito para você fazer o wireframe assim, realmente preciso. Assim. E aí, por último, superfície. Então, eu tenho aí 7 minutos para explicar design gráfico. Vai lá. Então, assim, superfície é o que todo mundo vê, é a apresentação. Então, assim, você começar a layoutar as coisas, trabalhar tipografia, trabalhar cor, você tem que ter noções de organização, de layoutação, de grid, espaço, né, espacejamento, dimensionamento, hierarquia. Então, esses são alguns conceitos. Tem aí os princípios da Gestalt. Pode ir passando aí. Então, assim, tipo, princípios da Gestalt, aquela coisa básica de proximidade, né? Por esses objetos estarem próximos, você sabe que eles são grupos
separados, sacou? Então, eles são todos iguais, mas só de estarem mais próximos aqui e aqui, eles são grupos separados. Similaridade, né? Esses triângulos são parecidos com essa parte da águia, então você sabe que eles pertencem ao mesmo grupo. E a anomalia é o contrário. Quando alguma coisa ela destoa, ela chama mais atenção. Continuidade é você... Esse negócio está pequenininho aqui, mas mesmo sem ter nenhuma forma aqui, você dá uma continuidade nesse movimento aqui. E fechamento, você, tipo, essa parte branca não tem uma linha que está fechando aqui, você fecha com a sua mente. Pode passar aí. E por último, figura e fundo, também você trabalha o que é preenchido e o que fica de espaço, você consegue trabalhar a relação entre os dois e criar formas novas também. Então, esses são os princípios básicos de Gestalt. E isso aplicado num site, por exemplo, tipo, esse alinhamento aqui, não tem linha nenhuma aqui. Você está vendo esse alinhamento pela posição do texto, por exemplo. Você sabe que esses objetos eles têm uma relação entre si, porque eles compartilham uma característica parecida, que é o fundo preto, a posição do texto. Então, assim, um layout mega simples, você consegue ter noção do que cada elemento... a função de cada elemento naquele espaço ali, usando esses conceitos básicos assim. Então, assim, se você é programador, se você não entende de design, tem umas dicas que eu separei de leitura. Uma dessas é um guia interativo para tipografia de blog, que é excelente, você consegue já ver ali, é interativo, você vê a diferença de entrelinha e largura de coluna e qual efeito que aquilo faz quando você projeta. Aí o próximo aí. Outro é essa designer, chama Ellen Lupton, que ela fez esse livro, chama Thinking with Type, e ela disponibilizou o conteúdo todo online, então você pode aprender sobre letra, sobre texto, sobre área de texto. Então, assim, isso é muito importante, porque a web, você para pensar, a web ela é 95% texto, né? Então, se você não souber trabalhar tipografia, você está meio que perdido, assim. Então, é muito importante. Esse é um exemplo daquele Google Web Fonts, que tem milhões de fontes que você pode usar de graça, e eles fizeram esse site que mostra quais são as fontes mais, assim, como que você pode trabalhar, como você usar essas fontes para criar layouts interessantes usando o Google Web Fonts. E aí, falando de cor, tem também algumas ferramentas, tipo o Color da Adobe, para você fazer paletas de cores, para você pesquisar paletas de cores baseada em tema. Eu pensei em primavera. Como que eu vou traduzir isso em cores, sabe? Aí você faz a busca lá e vai ter um monte de paleta que tem a ver com primavera. Você pode criar as suas próprias. Esse é um outro Color Scheme Designer também, que você cria baseado em relação entre as cores, e ele já dá um preview aqui, como que essas cores vão ficar. E tem um botão ali que ele gera uma página, um site, usando essas cores, para você meio que ver como que poderia ficar aquilo layoutado num site, essas cores. Aí também tem um assunto do estilo, que é uma palestra separada, assim. Que é tipo, você vê tipo, o estilo da Apple, o estilo do Google e o estilo da Microsoft. Cada um tem o seu estilo, que é uma opção, que nem a Paula Scher falou lá no início, que é uma opção de cada um. Sacou? A Apple escolheu ter esse estilo mais realista. A Microsoft escolheu ter o estilo mais flat. E o Google é meio que um entre-termo, assim. Então o estilo pode variar desse jeito. Você mesmo trabalhando as noções de Gestalt, o estilo pode mudar e é flexível. E o estilo também ele dita a identidade da sua marca. Então, assim, esses botões, cada grupo de botão desse, você, tipo, isso aqui é da Amazon, porque isso aqui é muito característico da Amazon, por exemplo. Esses botões do Google também, se você olhar, assim, não precisa ter texto nenhum, só a cor, o tratamento do botão, você já sabe de qual empresa que é, sabe? Microsoft aqui, sacou? Passa aí. O Facebook tem esses botões assim, desse jeito, sabe? Então, um jeito de comunicar o brand, a marca, também através dos elementos que você está usando ali graficamente. Então, é um exemplo de como interpretar um formulário que é relativamente sem graça, que são radial buttons aqui, tudo bem, está alinhado e tal, mas para você fazer isso mais interessante, que tem mais a ver com a proposta da marca, é você fazer uma coisa mais amigável, que isso aqui é um site de doação de livros. Então eles fizeram de um jeito que você não é aquele formulário quadradão. Eles fizeram, os radial buttons estão aqui, os valores de doação, e aqui ele dá uma ideia de o que você pode fazer com esses $50 que você vai doar.
Então, isso significa 40 livros, que é o mesmo que equivale a 2 salas de aula inteiras. Então, assim, você já tem uma noção mais concreta do que você está fazendo, sabe? Então, isso acontece na superfície. Isso aí também é o wireframe do Vine, com o resultado final. Né? Aí não vai dar tempo de analisar cada elemento. Oi. Hã? Bom, enfim. Não, eu só ia fazer umas observações de uns detalhes que as pessoas geralmente esquecem de incluir. Então, por exemplo, o Vine, o objetivo dele é fazer com que as pessoas baixem um aplicativo, já comecem a usar e já entendam como que usa, porque o conceito ele é um pouco diferente do que já existe por aí, que é você fazer vídeos curtos de 6 segundos, né, e cada vez que você aperta na tela, ele está gravando. Quando você solta, ele para de gravar. E aí, a próxima vez que você apertar, ele já vai editar essa parte e vai construir o vídeo. Então, para fazer isso, ele faz meio que um passo a passo, com a linguagem certa, que vai te guiar, que vai te convidar a experimentar o programa no momento que você abre ele pela primeira vez, não importa onde você estiver. Ele fala assim, você é novo para o Vine, a gente pode te ajudar a fazer o seu primeiro post. E isso, assim, não foi à toa que eles botaram a câmera aberta atrás. Isso já é um convite. Porque se fosse um fundo cinza, você ia ler aquilo, não quero agora. Mas a câmera já está aberta. É só você apertar OK que você já vai estar usando, sacou? Então, custa nada, né? Vamos ver. Aí você já entra. E ele já explica o que você tem que fazer. Você tem que achar uma coisa interessante, apertar, e aí, enquanto você estiver apertando, depois ele faz uma pausa, ele meio que força você a fazer o que o programa entende, né, a intenção do programa, que é chegar uma hora e parar. E aí ele fala assim, agora você devia achar outra coisa interessante e fazer o mesmo. Aí você acha outra coisa interessante, faz o mesmo, solta. Agora acha a última coisa interessante, então, para terminar o seu vídeo. Aí você vai lá, grava. E aí, né, você já vê como que ficou o vídeo, porque antes de fazer isso você não tinha noção de como que ia ficar. Você já tem um preview de como fica. E aí aqui é uma estratégia que ele faz assim, quando você faz o primeiro post, ele já bota a hashtag ali, first post, my first post on Vine. Isso já é pré-definido para você ver que você pode usar hashtag, que existe essa hashtag first post. Então ele já, enquanto você está usando, você já está aprendendo a usar o programa. Então, isso assim, foi muito bem solucionado. A estratégia de aquisição de usuário, né? Aquela tela branca da morte. Quando você abre um aplicativo, você não sabe o que você tem que fazer, você fecha ele e você apaga ele depois. A Vine fez o oposto, sacou? Ela incentiva você a usar, aprender a usar e saber para que serve aquele programa. Então, essa aí. Aí, só para terminar, como que ficaria isso no ambiente de produção, né? Quem é que trabalha em cada um dessas disciplinas, né? Então você tem o lado mais humano e você tem o lado mais de tecnologia. Então o lado mais humano ele envolve mais essa parte de pesquisa, de trabalhar com o usuário, descobrir necessidade do usuário e tal. E a parte de tecnologia, né, que vocês já conhecem, que a parte mais técnica é o back-end, com certeza, o front-end também, e o entretermo disso é o que faz a ponte, que é o projeto de design. Então geralmente você a configuração ideal de uma startup, por exemplo, seria alguém que entende, que sabe fazer a pesquisa, entende de design, ou seja, um UX designer, que ele vai fazer essas duas competências. Ele vai conversar com um designer de interface, que entende de design, mas também sabe programar front-end, JavaScript, CSS, HTML. Né? Então ele vai pegar esses conceitos que o UX designer, né, trabalhou aqui, ele vai começar a fazer, talvez vai trabalhar um protótipo, né, construir um protótipo, porque ele sabe codar, e o desenvolvedor pode até ajudar ele no front-end, mas ele vai cuidar do back-end da tecnologia em si. E ele já vai criar o back-end certo, justamente porque o UX designer fez a pesquisa dele, ele trabalhou o design dele, o UI designer conversou com ele, fez a ponte, então, assim, tudo fecha, sabe? Então, assim, esse é meio que um layout ideal para uma startup que quer incluir o pensamento de design na veia. Então, só para concluir alguns princípios para a gente concluir. Então, a experiência pertence ao usuário. Você não está ali... Eu não vou desenhar uma experiência, eu vou desenhar os elementos necessários para fazer uma experiência
ser otimizada. Então, assim, a experiência ela acontece no lado do usuário. Você nem sabe se aquilo vai ser uma boa experiência, mas você faz o suficiente para ela ser. O UX é holístico, então ele não olha só para o produto em si, ele olha para o sistema, né? Aquele exemplo do iPod, ele olha desde a necessidade do cara é carregar músicas no bolso dele. Então o UX aí é você fazer um sistema para que ele consiga carregar as músicas no bolso. Aí isso envolve fazer o iTunes, fazer a Music Store, né? Fazer um jeito de o Steve Jobs teve que reunir com as empresas de música. Isso tudo faz parte do sistema, né? Para conseguir os direitos de vender música e tudo mais. Então ele é holístico. A boa experiência é a experiência invisível, né? Quando você faz uma coisa que as pessoas começam a perceber, aquilo já começa a fugir do objetivo do produto, né? Se as pessoas estão falando, essa interface é linda, eu uso esse produto pela interface. Tipo, não é para ser assim. A pessoa tem que usar o produto porque ela tem que fazer a tarefa que ela precisa fazer, sabe? Então, se as pessoas começarem a falar do produto, seja bem ou mal, é mais fácil elas falarem mal, na verdade. Quando você faz uma coisa ruim, as pessoas já apontam o erro, sacou? E isso não pode acontecer também. E o que você vê geralmente assim, mas as pessoas estão falando bem dessa interface, dessa experiência. Elas estão falando bem, não é porque é uma experiência excepcional. Geralmente é porque a experiência é adequada, só que aquilo está acontecendo num mar de experiências ruins, que as pessoas já se acostumaram. Então a expectativa delas já estava baixa. E aí quando você faz um produto que tem uma experiência adequada, elas vão falar sobre isso, sacou? Então geralmente o que acontece é isso. Contexto é rei, né? De nada adianta você fazer uma coisa sem pensar no contexto, né? Você tem que pensar no usuário, onde que o cara vai usar aquilo, quais as condições que ele vai usar aquilo. Se vai ser um aplicativo que vai ser usado do lado de fora, por exemplo, você tem que trabalhar no brilho da tela e tudo mais. Então, assim, o contexto que ele está ali é o que manda, assim, é o que ajuda a definir a experiência que ele vai ter com aquele produto. A boa experiência é sobre controle. A pior coisa do mundo é você se sentir fora de controle. Então, assim, você apoderando o usuário, você já vai estar dando uma experiência boa para ele. Ele já vai estar se sentindo que ele tem capacidade de usar aquilo. Ele não vai estar se sentindo diminuído por aquilo. E ele vai ter uma experiência boa. É inevitável, sabe? Você simplificar um sistema a ponto de fazer ele compreensível e dar o controle para o usuário, a experiência já vai estar ótima. E o UX é uma conversa, né? É o designer conversando com os usuários, é o designer conversando com o dono do negócio, conversando com os desenvolvedores e trabalhando, e meio que costurando essas disciplinas todas para poder, né, ver os pontos fracos, ver os problemas, trabalhar aqueles problemas e construir uma experiência, melhorar a experiência, eventualmente. Vou só tomar uma água. E as boas experiências são simples. Tipo, aquela coisa da coisa simples não significar a coisa minimalista, mas ela significar uma coisa que foi muito trabalhada para chegar num resultado que para o usuário é simples. Ele não precisa pensar para usar. E ele não precisa saber do trabalho que teve por trás. Você está simplificando. Você pega aquele Square que você passa cartão no iPhone. Aquilo é uma experiência muito simples, mas por trás daquilo teve, né, um trabalho absurdo para você conseguir chegar naquele resultado. Os caras tiveram que conversar com o banco, tiveram que ver as questões legais, as questões financeiras, disso funcionar. Então, assim, você criar essa experiência simples, nem sempre é tão simples quanto parece, né? É muito complicado. Então, isso acaba gerando essa boa experiência. Então, essa é a lista aí dessas conclusões que a gente pode tirar através disso. Então, obrigado. Tem meu site, tem meu Twitter, Facebook, o Google Plus, o endereço é gigante demais, eu não consegui fazer ele pequeno. Mas se vocês quiserem me seguir, tem um jeito de fazer o gplus.to. Eu não cheguei a fazer isso, aí ele me deu esse endereço grande, aí não coube no slide. Valeu. Alguém tem uma pergunta a mais, além das que rolaram por aqui, que foram boas?
me tem uma dúvida, queira estender, queira contribuir. Eu dou R$5 para quem perguntar alguma coisa. Ninguém gosta de dinheiro aqui, né? Então ok. Tem pergunta? Fala comigo 2 exemplos aí. Pode falar com o microfone? Rapidinho. Acho que você citou 2 belos exemplos para pesquisa de campo. Um é você se colocar no lugar do usuário, no caso do cara que se colocou no lugar da criança. Outra é você sair mesmo a campo pesquisando. Essa parte de sair mesmo a campo pesquisando, acho que depende do projeto em que você está. E como fazer isso? Como abordar pessoas? Como conseguir ajuda para que as pessoas opinem a respeito do seu produto? Como você obter essas informações? Tipo assim, isso realmente é complicado de você pensar assim, pô, você tem um site e você quer que as pessoas usem o seu site, né? Primeiro você pode carregar um laptop na rua, você senta no Starbucks, você senta no Rei do Mate, aí você fala assim, te pago aí um mate pra você experimentar o meu produto. É simples, cara. Você faz e funciona, sabe? As pessoas, legal, você é desenvolvedor, maneiro, você faz aplicativo, tem um aplicativo, eu uso o Facebook, sabe? As pessoas começam a se relacionar assim, entendeu? E se identifica desse jeito, sabe? Então você chega assim, te paga um café para você testar para você achar me dizer o que você acha disso aqui, sabe? E é bem simples, assim. Isso é um dos jeitos de você meio mambembe, assim, mas que funciona, sabe? Abordagem direta e foda-se, porque assim, se você estiver fazendo uma coisa para qualquer tipo de usuário, um cara que está ali no Starbucks, esse é um público-alvo meu, vou testar com ele, sabe? Ele está aqui. E ainda mais se for uma coisa mobile, você tira o celular, o cara estaria usando aquilo naquele lugar, naquele momento, então é o ambiente perfeito para você testar. Então testa aqui, você usaria esse produto aqui. Então testa aí para mim, eu te pago um café, sacou? Alguém tem outra observação? Mais uma pergunta do que uma observação. No começo da palestra, da apresentação, você mostrou aquele exemplo da câmera, que você estava falando primeiro dos entusiastas, dos hobbyistas, depois dos profissionais, depois do público em geral. Aí você falou, dando a ideia de que quanto mais você simplifica, você descomplica, né, é mais acessível. Mas, às vezes, geralmente, o público-alvo é realmente o usuário comum. Mas, às vezes, você tem um projeto em que o seu público-alvo ele é um profissional ou ele é uma pessoa que está mais ligado à área técnica. Então, como é que você concilia a diretiva de você simplificar, né, descomplicar, com a necessidade que aquele seu público-alvo mais técnico vai ter de ter uma flexibilidade e um controle maior, né? Aquele cara que não gosta do next, ok, que quer ver as funções, mas que também tem que ter um design simplificando, você não simplifique demais para não atrapalhar o cara. Então, o próprio aplicativo do Vine tinha ali no passo a passo, não, eu não quero ver isso, skip, sabe? É uma opção para quem não quer ver aquilo, ela pula fora. Ou você pega, sei lá, um Photoshop da vida, que é um programa super técnico, mas que alguns amadores agora estão começando a entender, porque assim, você pega o Photoshop 1 e o Photoshop de hoje, ele deu uma melhorada na interface, ele simplificou algumas coisas, você tinha que fazer mais passos para obter alguns resultados, que hoje em dia você não tem, você aperta um botão só e ele faz, e assim, é processo de simplificação mesmo, você simplifica, às vezes só do fato de você manter a funcionalidade ali, mas esconder ela, botar, sei lá, num menu, sabe? A funcionalidade está ali. Para o profissional, para o cara mais experiente, ele consegue acessar. Mas para o cara mais amador, ele não está vendo aquilo. Então, a interface está mais limpa para ele, está mais simples para ele. Então, tipo, tem até uma regra, que é a regra do 80-20, que é a lei de Pareto, que é assim, fala que em muitos sistemas acontece isso. Então, você pega assim, no Photoshop, 80% da funcionalidade como é que é? 80% da funcionalidade está concentrada em 20% da interface. Sacou? Então você consegue fazer 80% do que você consegue fazer no Photoshop só com 20% da interface. E tem sistemas tipo trânsito da cidade.
80% dos carros da cidade estão concentrados em 20% da cidade, sabe? E isso você consegue aplicar a vários sistemas. Então, se você lembrar disso, aí, tipo assim, uma função que quase nunca é usada, você não coloca ela em primeiro plano na interface. Você bota ela, sei lá, mais escondida, mas ainda está ali, sabe? O cara que precisa realmente fazer aquilo, ele vai ter que dar mais cliques para chegar ali. Então, você consegue atender os dois públicos. E também atalho de teclado, que não é uma coisa óbvia, mas se você implementar, o cara que já fica experiente, ele consegue usar os atalhos e consegue fazer o trabalho dele quase tão eficientemente quanto alguém amador que está começando a aprender ali, mas para ela tá bom, sabe? Tá clicando ali e está conseguindo. Então, tem essas técnicazinhas assim que você consegue conciliar os dois. Você vai botar essa palestra no Flash? Posso botar. Uhum. Ah, tá. Você vai botar no... Ah, então beleza, perfeito. Tá. Alguém tem mais alguma observação? Fala aí. Você tinha falado sobre as leis da Gestalt, as regrinhas básicas de composição visual. Eu senti um pouco falta das questões da ergonomia de projeto. Tanto que você falou um pouquinho sobre tipografia na internet, mas você conseguiria fazer uma associação da ergonomia com o X, com essa... E quais exemplos você citaria? Só para... Em que sentido, mais ou menos? Bem, vamos falar de interface, já que já tem uma... A ergonomia, na verdade, você já trabalha nela na fase de wireframe, que você vai planejando quais elementos você vai usar. Então, assim, aqui eu vou ter que selecionar uma opção dentro de várias opções. Qual vai ser o elemento que vai usar? Vai ser um radial button, vai ser um grupo de radial buttons, sabe? Isso você já resolve lá no wireframe. E aí aquele exemplo da doação de livro, ele só pegou aquilo e deu uma refinada, fez uma cara mais amigável, sabe? Que continua sendo o mesmo conceito ergonômico de você, né, marcar uma opção de várias, mas com uma cara mais amigável, sacou? Então você concilia, né, o essencial, depois você faz o acabamento nele para ficar mais simples, mais amigável para a pessoa, sacou? Você poderia fazer algo que tivesse um radial button, mas vamos supor que fosse para um público que tenha uma dificuldade visual, por exemplo. Aí você teria, pelo que eu vi ali, você usando a ergonomia, você trabalharia um radial button de tamanho maior. Sim. Isso é uma das soluções, tipo, que é muito importante você fazer a pesquisa de campo. Que no caso é a questão da acessibilidade, né? De você ter um público que tenha deficiência visual, por exemplo, e você fizer um tipo de imersão que você coloca um óculos que dificulta a sua visão, ou você simula aquela interface que você acabou de desenhar, mas, sei lá, você joga ela no Photoshop, dá um blur nela, bota ela em preto e branco e vê quais elementos que estão sobressaindo. Isso já é um exercício para você saber se aquilo está sendo assim, bem layoutado, sacou? Um exercício tipo, bota um blurzinho, bota preto e branco, e os elementos que ficarem mais predominantes, né, são os que estão chamando a atenção. Se você tiver uma tarefa que não está chamando tanta atenção, às vezes tem que trabalhar ela para ela ficar mais proeminente, sacou? Então, você consegue ter esse tipo de insight fazendo essas simulações, fazendo algum tipo de dificuldade visual, aquela roupa do MIT lá que eles fizeram para simular os velhos, sacou? Então, tudo isso, no final, você vai acabar tendo insights para poder chegar a soluções que vão resolver o problema dessa galera. Vou fazer uma pergunta. E como é que fica na questão com o cliente, por exemplo? Porque o cliente tem aquela relação tempo-dinheiro, né? Ele quer o mais rápido possível com o menor gasto possível. E você tem que pesquisar, tem que fazer, e teste, vai e volta e tal. Só o desenvolvimento já demora um tempo. Como é que fica essa parte de você negociar isso com o cliente, ele entender a necessidade disso, que eu vejo que a maioria ainda não entende? Cara, assim, cliente é uma coisa complicada, realmente. Então, assim, se o cliente está te contratando para fazer um trabalho, você tem que... Eu odeio falar isso, mas para mim é sempre assim, é uma conversa cuidadosa que você tem que ter com ele e meio que ensinar para ele que aquilo é a melhor maneira de fazer, sacou? Que
no curto prazo pode ser que demore mais, que fique um pouco mais caro, mas no longo prazo o produto dele vai ser mais otimizado, vai durar mais, sacou? Então você tem que meio que mostrar para ele que, ó, os processos que a gente fizer, né, a pesquisa que a gente fizer, vai ter um resultado mais na frente, vai ser desse jeito, vai ser daquele. Olha um exemplo aqui, esses caras fizeram desse jeito. Se a gente fizer desse jeito, não vai ter um resultado bom, não sei o quê. Eu tenho que meio que mostrar para ele meio que entender. Oi? O briefing, com certeza. Exatamente. O briefing. O briefing você já especifica tudo, assim, tipo, nessa etapa a gente vai fazer pesquisa por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Nessa etapa a gente vai desenvolver isso, isso e aquilo, que vai servir para tal pessoa na equipe, que vai servir para tal funcionalidade do projeto. Então você já meio que define isso tudo no briefing, sacou? É bom mesmo. Alguém tem outra dúvida aí? Como isso é muito abstrato, né? Como é que você consegue saber se o teu objetivo final foi atingido ou não? Você falou um pouco de métricas, mas pode ser que o produto venda, mas você não conseguiu desenvolver um X. E como é que chega e até mesmo para você convencer numa próxima situação que esse investimento a mais ele teve um payback? Esse processo ele é linear, né? Mas na verdade é cíclico. Então, assim, quando você chegou no final, você tem que voltar para o início e voltar para as pessoas. Aquilo que você produziu, chama pessoas para testar aquilo e você continua trabalhando. É um processo iterativo, né? Um processo que você vai melhorando cada vez mais, vai trabalhando no ciclo. Então, você termina a superfície, beleza, chama a gente para usar, para testar, você mesmo testa, enfim, faz os testes daquela primeira etapa mesmo. Se tiver coisa para melhorar, faz os esboços, faz uns protótipos, aplica e continua esse ciclo. É o jeito de você mensurar para ver se você teve sucesso ou não, sacou? Oi? Intervalo, vamos. Então, galera, a gente agora vai ter um intervalinho de meia horinha, beleza? Tem uma mesinha de